Oi, crianças! Oi, catequista! Oi, catequista! Catequista, hoje nós vamos falar sobre o filho de Santa Mônica? Você disse semana passada. Você falou no último encontro que hoje ia ser sobre Santo Agostinho, o filho de Santa Mônica. Sim, que memória boa! Fiquei feliz agora com vocês. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre Santo Agostinho, o filho de Santa Mônica. Então, nós já sabemos que ele foi filho de Santa Mônica, essa parte da história a gente já sabe. Então, nós vamos falar que ele nasceu lá na mesma cidade, né, que Santa Mônica, Tagaste, no norte da África, onde hoje é Argélia, aquela região da Argélia. E aí, quando ele tinha mais ou menos 11 anos, a gente já sabe que ele era levado, né? Era assim, você disse que Santa Mônica rezou a vida inteira para ele se converter. Então ele era danadinho. Ele era danadinho. Então, quando ele tinha 11 anos, ele foi para uma cidadezinha pertinho lá de Tagaste para estudar um tempo. E ele ficava assim, olhando pelas janelas, aquele pessoal do governo, assim, em reuniões, em discursos, e ele achava aquilo o máximo. Ele queria ser um dia alguém também que falasse muito bem na frente de todo mundo, que tivesse bastante conhecimento para poder falar para as pessoas. Nossa, então ele estudou, era isso? Estudou sim. Quando ele tinha mais ou menos 17 anos, ele foi para Cartago. Lá ele foi estudar retórica. O que é retórica? Retórica é a arte de falar bem, né? A arte da oratória. Só que naquela época, a região de Cartago era um centro do paganismo. O que era paganismo? Paganismo é quando tinha assim várias religiões, mas que era politeísta. Politeísta não é que acredita em vários deuses? Isso mesmo, não é que nem a gente, né, que acredita num único Deus. E aí, era uma confusão. Santo Agostinho acabou se entregando para aquilo, para as luxúrias, para os prazeres do mundo. Nossa, que horror! Coitada, por isso que Santa Mônica rezou tanto mesmo. Verdade? Então, mas olha só, embora ele estivesse no mundo assim, ele poderia namorar um monte de mulher, porque ele já estava no mundo mesmo, mas ele não foi assim tão do mundo, porque ele conheceu uma moça e às escondidas, né, ele não apresentava para a comunidade, né, para a sociedade, mas ele viveu com ela numa união estável, ele não se casou, mas ele viveu com essa moça mais ou menos uns 14 anos. Inclusive, ele teve um filho de nome Adeodato. Um tempo depois, através de um livro, ele conhece um grande orador, Marco Túlio Cícero. Neste livro, ele vai descobrir, esse cara, né, esse orador, ele fala assim, que ir em busca, né, dos prazeres humanos, de riquezas, não traz nada de bom, não. É uma grande tolice. E aí, Santo Agostinho pensa, poxa, eu preciso então descobrir, né, qual é a verdade, qual é a razão. E ele está em busca disso, de descobrir verdade e razão. E sabe por onde ele começa? Não,
Por onde ele começa? Conta, 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 conta! Eu conto, Quinho, eu conto sim. Ele começou pela Bíblia. Ele começou pelo catolicismo. Só que ele tinha um preconceito dentro dele muito grande, porque ele nasceu, né, filho de Santa Mônica, cresceu ouvindo as orações, as histórias de Santa Mônica, e então ele tinha dentro dele um preconceito. E ele desistiu de seguir pelo cristianismo, né? Pelo catolicismo, pela Bíblia. Mas ele continuou. Aí os estudos dele em busca da verdade, né, e da razão. E aí ele encontra uma doutrina, maniqueísmo. Nossa, o que é isso? O maniqueísmo, ele trata a realidade como dois opostos, que tem o bem e o mal. E assim ele foi, né? Mas o maniqueísmo apresentava apenas uma pseudo-verdade. O que é uma pseudo-verdade? Uma quase-verdade. E se é uma quase-verdade, não é uma verdade. É verdade. É verdade. Boa. E aí, ele passou a estudar essa doutrina, né, o maniqueísmo. Mas ele, né, viveu muitos anos, né, nessa doutrina, mas ele não era assim 100% mergulhado nessa doutrina, né? Não era assim um praticante de fato 100%. Mas estava nessa doutrina. Nessa época, sabe o que Santa Mônica fez a mamãe dele? Não, o que ela fez? Ela expulsou ele de casa. Nossa Senhora, que horror! Mas ela é mãe. E o que ela fez? Chamou ele de volta, não foi? Foi. Foi só num impulso quando ela descobriu que ele estava seguindo o maniqueísmo, né? E nessa intensa busca de Agostinho, né, pela verdade, pela razão, ele encontra Fausto, um bispo maniqueísta. E aí ele ficou decepcionado com as respostas que ele tinha para Agostinho. Então, Agostinho meio que desiste e vai para Roma. Nossa, o que ele vai fazer em Roma? Conta, 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 conta! Eu conto. Ele foi para Roma para ensinar retórica. Ele acabou tendo a sua própria escola, só que aí ele ficou meio decepcionado com os alunos dele. Por que ele ficou decepcionado? Eles eram arteiros? Não, mas eles fizeram uma coisa muito feia. Eles estudaram, fizeram todinho o curso e o combinado era que no final do curso eles iam pagar o Agostinho, né? Sabe o que aconteceu? Eles pegaram e estudaram, fizeram o curso todinho e no fim foi todo mundo embora, deixou ele na mão, sem receber nada. Aí ele ficou decepcionado, mas ele era uma referência na oratória, né? Ele falava muito bem, né? Então, quando se falava em retórica, em oratória, o pessoal já pensava logo nele. O prefeito de Roma conseguiu um emprego para ele. Nossa, que bom! Ele precisava trabalhar mesmo, aproveitar esse dom que ele tinha, não é? Isso mesmo, olha que beleza, tinha que aproveitar. Então, o prefeito de Roma conseguiu para ele ser orador na corte imperial que estava lá em Milão. E lá foi Agostinho para Milão. Lá ele conheceu o bispo Ambrósio, que a gente conhece como Santo Ambrósio hoje em dia, mas na época era bispo Ambrósio. Nossa! E aí?
O que aconteceu? Porque se isso não era maniqueísta, né? Era católico, se é santo. Isso mesmo, Quinho, muito bem observado. Era um bispo católico. E aí, olha que interessante, foi com o bispo Ambrósio que a vida de Agostinho começou a mudar, a ter um novo rumo. E ele começou a se encantar. O bispo Ambrósio também era um orador, um pouco mais experiente, né? E ele fala, aí o Agostinho começou a se encantar porque ele ouvia o bispo falar de teologia, de filosofia e foi se encantando mais e mais, até que ele, o que aconteceu com ele? Ele se converteu. Aí que vem a história, né, da Santa Mônica que a gente viu quando as preces dela foram atendidas. Foi nesse momento. Nesse mesmo ano, ele foi na cerimônia da Páscoa, ele e o filho dele foram batizados, né? Então ele deixou de ser pagão. Nossa, que lindo! Que coisa mais legal isso! Eu gostei! Eu também gostei, né, de ver que ele se converteu. E aí ele foi batizado. Depois de um tempo, ele decidiu voltar para a terra natal dele, Tagaste, lá na África. Mas aí ele voltando no meio do caminho, numa das cidades, a mamãe dele morreu. Vocês lembram disso, dessa história lá na história de Santa Mônica, né? Um ano depois, o filho dele morreu. Nossa, que triste, né? E ele voltou. Um tempo depois de tanto o pessoal pedir às pessoas, né, via a fé dele, a conversão dele e aquele dom, né, que ele estudou, mas ele tinha, assim, a oratória, né, toda bacana, inteligência, ele escrevia muito, e aí ele foi, de tanto que o pessoal pediu, ele acabou indo estudar e virou padre. Ele se ordenou, né, sacerdote, lá na cidade de Hipona. E depois de mais de 10 anos, ele acabou se tornando bispo. Nossa, pra quem não acreditava em nada, não é? Que lindo! Nossa, tô gostando muito dessa história. Pra quem não acreditava em nada, ele se tornou até bispo, né? E aí, tem uma história que diz que um dia ele estava passeando pela praia. Uma praia que não tinha ninguém, mas de repente ele avistou uma criança. E a criança tinha um baldinho que fez um buraco na areia, ia correndo, pegava a água do mar e colocava nesse buraco. E voltava. Aí Santo Agostinho só observando e andando, chegou perto e falou assim: menino, o que você tá fazendo? Criança, né? O que você tá fazendo? Ah, eu vou trazer toda a água do mar e colocar aqui. Aí Santo Agostinho riu e falou: isso não é possível. Aí essa criança falou assim: é mais fácil toda a água do mar vir para esse buraco do que a gente compreender a fé, né? Do que a mente humana compreender a fé. E aí Santo Agostinho ficou assim, quando olhou de novo, era um anjo e já tinha ido embora, né? Contam-se essa história, né? Eu acredito que possa ser verdade, sim. Imaginei, é verdade, é mais fácil toda a água do mar vir para um buraco do que a nossa humanidade compreender a fé. A fé não se compreende, a gente só sente, né? Só se tem a fé que vem do nosso coração. E aí, ele foi em 28 de agosto, que é quando nós celebramos, né? A igreja, nossa igreja, nós celebramos a festa de Santo Agostinho, dia 28 de agosto.
foi no 28 de agosto de 430, na cidade de Hipona. A cidade foi sitiada. O que é sitiada? Foi cercada, invadida e destruída. E ainda assim, todo mundo foi avisando, nossa, estão cercando, vão invadir, vão destruir. E ele mandou todo mundo embora, fugir. E o pessoal falou, mas e você? Vem com a gente, bispo, vem com a gente. Ele não. Ele morreu, né, com essa invasão, nessa destruição, queimaram toda a cidade e ainda assim ele permaneceu lá fiel à cidade que ele servia, né, aonde ele foi. Algumas obras dele, acredito que foram queimadas também junto, mas a maioria foram salvas, né? Ele tem cerca de 130 livros, né, que ele escreveu. Um dos mais famosos se chama Confissões, que é uma biografia, né, que ele escreveu. E lá ele conta muita coisa interessante sobre esse processo de conversão dele, a importância da mãe dele na vida dele. E tem uma coisa muito legal que ele fala, que ele diz assim, que a mãe dele gerou ele 2 vezes. A primeira vez, humanamente, né, na carne, para a luz do mundo. E a segunda vez, ela gerou no coração para a luz eterna. Nossa, que lindo! Eu quero ler esse livro. Eu também, tá na minha listinha. Tem 2 antes dele, mas já tá na lista para eu ler. Chama Confissões. E ele tem mais um monte de obras. Ele é considerado um doutor da igreja por todo o conhecimento, a sabedoria, a inteligência dele. No primeiro milênio, se eu não me engano, são 24 que são considerados doutores da igreja. E ele é um desses, né? Nossa, muito legal essa história, né? Eu amei a história de Santo Agostinho. Eu também! Nossa, gosto muito dele agora! Muito, 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 muito! Que bom! E o que a gente pode aprender com Santo Agostinho? Nossa, tanta coisa! Muitas coisas. Eu acho que a principal é o servir, né? Ele morreu lá onde ele foi fiel aonde ele estava servindo. E agora que estamos, né, quase encerrando o mês das vocações, ele demorou um tempo para se converter, mas ele aceitou o convite de Deus, né? E disse sim e serviu até o fim. E a obra dele se perpetua até os nossos dias, né? Então, olha como teve efeito, como surtiu frutos, né? Como deu frutos, né? Até os nossos dias a gente ainda aprende com ele. Então, que nós também possamos servir, né? Ser fiel à nossa missão, que é dar o sim a Deus e ser fiel a esse sim. Nossa, eu também quero dizer sim, ser fiel. Muito bem, Kim. É isso, pessoal, por hoje. E espero vocês no nosso próximo encontro, para juntos nós crescermos na fé. Tchau, tchau, pessoal. Até